Te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te bendizemos. Fique suas mãos o mais alto que você puder e continue glorificando o nome dele. Dê a ele a glória que é devida. Glorifique a ele como um crente vivo. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com cânticos. Na Bíblia judaica diz: gritem de alegria a Adonai, todos os habitantes da terra. Então celebrar é gritar, é vibrar, é ter atitudes extravagantes. Celebrem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam a Adonai com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Pai, fala com a gente nessa noite. Nosso coração, Pai, tem sede de ouvir a palavra que sai da sua boca. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado já há algumas semanas sobre o céu, sobre ir para o céu, sobre a expectativa no céu. E o fato é que se a ida para o céu é uma jornada, é uma peregrinação, a gente precisa refletir a respeito das características e do estilo de vida da verdadeira igreja daqui até lá. Então, no salmo que nós lemos, falam que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Quantos aqui são servos de Deus ou servas de Deus? Levante a mão, sinaliza aí para mim. A gente se apresenta como servo de Deus, a gente fala de servir a Deus. Estou servindo a Deus lá na igreja, sei lá, estou servindo a Deus. E a gente pensa assim, o que é servir a Deus? O que é servir a Deus? Como alguém pode servir a Deus? Ao grande eu sou, ao todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Como alguém pode servi-lo? Aí alguém vira e fala assim, eu sirvo a Ele quando eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho uma impressão de que eu estou muito mais sendo servido do que servir. Eu sirvo a Deus quando eu estou orando. Será que quando nós estamos orando, nós estamos servindo a Deus? Ou nós estamos nos relacionando com Ele? Exceto se for o caso de uma oração intercessória. Quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus. Quando nós estudamos a palavra, nós estamos crescendo em Deus. Então, pastor, como eu posso servir a Deus? Como alguém serve a Deus? Aqui está falando que nós devemos servi-lo com alegria. Então vamos lá, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículos do 7 ao 21. Primeira epístola de João, capítulo 4, do 7 a 21. E depois dessa leitura eu quero ver se dá uma clareada no nosso conceito. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos do 7 ao 21. Já está aqui atrás? Já, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que é nascido de Deus ama. Repita após mim. Aquele que é nascido de Deus ama. Então vamos simplificar. Diga assim, quem é de Deus ama. Agora, ama quem? Vamos lá, vamos continuar no texto. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então repita para mim, segundo conceito. Quem não ama não é de Deus. Quem é de Deus, ama. E quem não ama não pode ser de Deus, porque Deus é amor. Quando eu nasço em Deus, eu nasço com a natureza, com as características, com os traços de Deus.
que é amor. Por isso é impossível alguém dizer que é de Deus e não amar. É impossível. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, como foi que Deus manifestou o seu amor? Enviando, doando. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, deve permanecer nele, e ele em Deus. Assim, dessa maneira, conhecemos o amor que Deus tem por nós. De que maneira? De que maneira? Quando nós permanecemos em Deus. De que maneira? Amando uns aos outros. Porque quando fazemos isso, Ele permanece em nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, pré-céu, né? Você está pensando no céu? Tem que pensar no pré-céu, né? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, para que naquele dia a gente chegue lá como o camarada que se preparou para o Enem. O cara chegou no dia da prova tranquilo. Por que o cara chegou tranquilo? Porque ele sabe que ele fez o dever de casa, ele sabe que ele está preparado. Então, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, ninguém pode dizer que não ama porque não foi amado, porque Deus nos amou primeiro. Se nós nascemos de Deus, nós já fomos amados. Agora aqui, irmãos, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Tem como ter uma outra interpretação para isso, irmãos? Nós poderíamos aqui orar e encerrar essa mensagem. O apóstolo Pedro fala que as escrituras não são de particular interpretação. Tem um monte de pregador tentando fazer pregações tão chiques ao ponto de complicar aquilo que é simples, é direto, é objetivo, é acessível, é prático. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Ponto. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa não é de Deus. Não importa o quão religioso ela seja, não importa quantos cultos públicos ela frequente, não importa quantos títulos ela carregue. Se alguém diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa não pode ser de Deus. É mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, dizer que ama a Deus é fácil. Dizer que serve a Deus é fácil. Quem está medindo isso? Aqui condiciona. Aqui está deixando claro que o verdadeiro amor por Deus é manifestado na prática do amor pelo meu próximo. Está caindo a ficha do que é servir a Deus? Então, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Não é um pedido, não é um conselho, não é uma orientação. É o que, irmãos? Mandamento. Qual é o mandamento? Aquele que ama a Deus
ame também o seu irmão. Está condicionado. Então pronto, já entendemos que se a gente quer ir para o céu, tem que amar o próximo. Aí tem os sem vergonha que falam assim, não, eu amo o próximo. Aí vem um Patrício, não, eu amo o próximo. Aí vem, eu amo o próximo. Nunca amo ninguém, porque essa pessoa sempre vai amar o próximo. Não, isso é sem vergonhice gospel. Fica bonito na piada, mas horrível na prática. Ninguém vai entrar no céu se não tiver amado o seu próximo. Isso é uma condição. Porque para entrar no céu é necessário amar a Deus. E a Bíblia fala que aquele que ouve os mandamentos e os guarda, guarda no sentido de praticar, esse é o que o ama. E se amar o meu irmão é um mandamento e eu não cumpro o mandamento, a palavra dele não está em mim, logo eu não o amo. Se eu não o amo, eu não tenho o direito, o acesso de estar no céu com ele. Porque ele não habita em mim. Caso ele habitasse, haveria naturalmente a manifestação do amor. Então a gente entendeu que amor é um pré-requisito cristão. Mas o que é amar? O que é amar? Terminar o culto, chegar lá, como está de Covid agora, faz assim, dá um soquinho, fala, eu te amo, irmão, e manda coraçãozinho, né? Aí todo dia, para perturbar o irmão, você manda bom dia, com flores, com os glitterzinhos lá, nos grupos do WhatsApp. Isso é amar? O que é amar? 1 João, capítulo 3, vamos lá, irmãos? Hoje era um bom dia para você ter caneta e papel. Eu vim de uma cultura, quando eu era garotão, de anotar pregação, porque eu ficava ruminando o negócio depois. Tudo bem que naquela época eu não tinha gravação de culto que você poderia assistir, né? Mas anotar reforça a ideia. 1 João, capítulo 3, versículos do 18 ao 22. A partir do 16 ao 22. Nisto conhecemos o que é o amor. A gente já entendeu no capítulo 4 que nós temos que amar. Ponto. O que é amar? O que é amor? Né? Tem tanta filosofia no dia de hoje, tanta gente falando sobre amor, todo mundo meio que virou PhD nesse tema. Mas, biblicamente, o que é amar? Né? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vocês querem que eu pare por aqui, irmãos? Que vai ficar mais apertado ainda até o final da mensagem. Se vocês quiserem, a gente já para por aqui. Né? Vocês querem que eu continue? A gente quer ir para o céu, irmãos. O caminho para o céu é o quê, irmãos? Estreito, né? Então, isso aí. Olha só. Tem que amar. Quem não ama não é de Deus. Ponto. E o que é amar? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ponto. Amar é dar a vida, irmãos. Aí tem gente que está com dificuldade de dar atenção. Dá atenção. Tem gente com dificuldade de dar, sei lá, uma ajuda financeira. A ordenança bíblica é dar a vida. Nisto consiste o amor. Cristo deu a vida por nós, logo nós também devemos dar a vida por nosso irmão. Se alguém tiver recursos materiais, eu falei que ia apertar mais. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Semana passada eu perguntei assim: quantas vezes você perguntou para um irmão seu da comunidade local se ele estava precisando de alguma coisa? Nas últimas 5 pregações eu perguntei isso algumas vezes. O que mudou de verdade na sua vida depois das últimas 5 pregações que você ouviu? Porque não adianta, irmão, da gente ficar aqui na teoria, ouvindo, quando na verdade a transformação vem é pelo praticar. Olha isso aqui. Devemos dar a vida. Aí, para ninguém filosofar, o apóstolo ele esmiuça do que ele está falando, que senão a gente vai viajar na maionese. Não, aqui, ó. Se alguém tiver recursos materiais, quem não tem, não tem. Aqui está falando do cara que tem. E ver o seu irmão padecer necessidade e não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18.
filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade, em atitude. Amor de palavra não é amor, irmãos. Amor de palavra fica bonito lá na artezinha no Instagram. Amor de palavra fica bonito até, de repente, para sustentar uma imagem de alguém muito piedoso. É por isso que naquele dia muitos falarão: Senhor, fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Gente que passou uma vida inteira sendo muitas vezes até admirado, porque tinha uma imagem piedosa, mas não tinha atitudes de piedade. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de me importar com o meu próximo. Então você precisa se converter, essa é a verdade. Porque quando nos convertemos, o processo de se importar com o próximo é uma obra natural do Espírito Santo. Muito mais prioridade para o Espírito Santo do que te fazer falar em línguas é produzir no seu coração compaixão. Do que adianta falar a língua dos homens e dos anjos e não ter amor? Irmãos, vão cair a ficha, está tudo lá. A primeira coisa talvez que a gente quer é ter dom de curar, sei lá, ter dom de língua, ter um monte de coisa. Mas a primeira obra do Espírito Santo na vida do crente que nasceu de novo, de verdade, é compaixão. É o desejo de retribuir o favor recebido. É o desejo ardente de dar de graça, do mesmo amor que de graça recebeu. Não tem a ver com aquilo que os homens fizeram por mim, tem a ver com aquilo que Deus fez por mim. Não havia nada que eu tivesse para oferecer como pagamento, foi graça. O cara que nasceu de novo na revelação, ele não consegue viver indiferente à realidade ao seu redor. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, como que nós saberemos que somos da verdade? Da verdade. Como saberemos que somos filhos de Deus, que nós somos do Cristo? Pergunte para alguém, pergunte. Incomode alguém intencionalmente, fala assim: você é da verdade? Eu posso confiar que você é da verdade? Pergunta assim para ele: o meu Jesus habita em você? Fala assim para ele: nós temos aliança no mesmo sangue? Porque se você não tiver um coração compassivo, talvez a gente não tenha uma aliança. Porque o que nos aliança não são os nossos acordos humanos. O que nos aliança é termos a mesma identidade no Cristo. E que identidade é essa? É identidade na maneira de sentir, na maneira de pensar, na maneira de falar e principalmente na maneira de agir. Essa semana eu soltei um Reels bem simplesinhos, falando o seguinte: existe uma chave no mundo espiritual, não sei quantos viram, existe uma chave no mundo espiritual que gera liberações no céu sobre a sua vida, e a chave é: está precisando de cura? Quantos viram? Está precisando de cura? Ore pela cura de alguém. Está precisando de paz? Seja paz na vida de alguém. Está precisando ser abençoado? Abençoe alguém. Esse é um princípio espiritual. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mateus 7:12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Irmãos, eu quero ver vocês no céu, irmãos. E a gente vai chegar lá, conforme a Bíblia diz, nós chegaremos diante dele naquele dia com confiança, com tranquilidade em nosso coração, porque a gente vai ter a paz de saber que fizemos o que é certo. Isso é o que gera tranquilidade na vida de um cristão. Mateus 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, porque esta é a lei e este é os profetas. Ai, pastor, eu preciso tanto de cuidado. Dê cuidado. A Bíblia fala o que, irmãos?
A Bíblia fala em Lucas 6,38, dai ser-vos-á dado. E esse texto não está falando de dinheiro. Lê lá depois, Lucas 6, e você vai ver que o capítulo fala de amor. Amar o inimigo, bem dizer aquele que vos maldiz. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Está falando de amor. Esse amor pode se revelar com gestos, com uma oração, com um abraço, com um encorajamento, com uma visita, com um auxílio financeiro, enfim. Mas o tema dessa mensagem, se tivéssemos ali uma arte com o tema da mensagem, seria compartilhe. É a palavra mais usada talvez nos dias de hoje. Todo mundo que grava um videozinho na internet fala o quê? Compartilhe aqui, compartilhe aqui. Os caras entenderam o mecanismo orgânico que moveu o mundo até hoje. Não foi televisão, foi o fator humano, né? Foi assim, como que a Bíblia chegou até nós, né? Compartilhar, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa ter ou tomar parte em. Compartilhar é tomar parte na dor do outro, tomar parte na luta do outro, tomar parte na dificuldade. O que é tomar parte? Tomar parte. Eu estou tomando água e o pastor Patrício vai tomar parte. Tomar parte é dividir. Só que não é no sentido de tirar, é no sentido de dar. Então está aqui o pastor Patrício carregando 50 quilos. Isso não é problema meu, isso é problema dele. Mas o que é compartilhar? Eu vou do lado dele e arrumo 25 quilos que não eram meus, pelo simples fato de eu ter a vida de Deus em mim. Se nós entendêssemos, irmãos, lê Isaías 58, quando fala do verdadeiro jejum, é esse o jejum que eu quero? Não, soltem as correntes da impiedade. Fazendo isso, a sua luz então irradiará, a sua paz brotará. Se nós como igreja entendêssemos que tudo aquilo que como crente nós precisamos está exatamente na prática do cristianismo, e o cristianismo em prática é dar, é se doar. O que é amar? É dar a vida, é dar a vida. Por exemplo, não é uma mensagem de acusação, irmãos. A gente está aqui sendo treinado para uma obra, para um tempo que está chegando. Por exemplo, por quantas pessoas você orou essa semana? Não vale da sua família. Quantas pessoas você foi auxílio essa semana? Auxílio, o que é auxílio? Suporte, sei lá, de repente você não tem R$1.000, mas você tinha 10, você tinha 50, de repente você tinha meio quilo de arroz, eu não sei. Ou de repente você pode pegar o telefone e ligar para alguém e falar, cara, quero orar por você, posso? Ou um simples, pastor Patrício, lembrei de você, já que eu lembrei eu não quis desconsiderar, não sei porque que eu lembrei, já que eu lembrei estou te ligando, está tudo bem contigo? De que maneira eu posso te abençoar? A gente tem que sair, irmãos, dessa cultura do pedinte, porque isso não é o evangelho do Cristo. A igreja moderna se tornou uma igreja de mendigos pedintes, quando na verdade a essência da igreja primitiva era uma igreja doadora. Hoje o povo discute 10%. Gustavo Bessa, ele costuma dizer que 10% é o percentual mínimo da generosidade cristã. Eu estava vendo outro pregador essa semana, ele é bem controverso, mas ele foi muito assertivo na colocação dele. Ele falou, a igreja cristã que pratica dízimo é uma igreja que ainda não amadureceu. Está presa ainda à lei, está presa ainda ao medo, está preso ainda a um formato que em Cristo isso foi liberado. Se na lei de Moisés eu dou 10% para Deus, em Cristo é tudo dele. Por isso que na igreja primitiva eles repartiam. Por isso que na igreja primitiva eles repartiam os seus bens. Cuidado aqui, irmãos, que quebrou, caiu o vidro aqui, tá? Vou pedir depois que algum obreiro seja rápido, só para ao término do culto evitar de alguém pisar e cortar o pé.
Eu vi que até ali no primeiro degrau foi, tá? Enfim. Sim mesmo, irmãos, é guerra. A gente está tratando de assuntos que têm o poder de te levar para um outro patamar na caminhada cristã. A gente está em guerra. Falar de prosperidade, de dar e vai ter 100 vezes mais, isso agrada muito mais ao inferno do que falar disso aqui. Então fica firme aí, fica ligado. Faça pelo outro aquilo que você deseja que faça por você. Sabe qual é a chave da liberação? Por exemplo, 1 Reis 17, 7, 16. 1 Reis 17, 7, 16. Não precisa abrir. É o episódio do profeta Elias com a viúva. Pensa comigo. A viúva passando um perrengue louco. Aqui comigo, irmão. Eu sei que o Fábio é muito mais bonito que eu, mas fica comigo aqui, tá? É importante ele fazer isso para evitar acidente ao término do culto. Mas fica aqui comigo, não se distraia não. Eu não vou interromper não, aqui comigo. Pensa comigo. Uma viúva com um filho. Tudo que essa mulher possuía, além das dívidas, era um punhado de farinha e um punhado de azeite para fazer a última refeição da sua vida e depois esperar a morte. Naquela cultura, quando alguém tinha dívidas que não podiam pagar, uma das maneiras dos cobradores receberem era levando inclusive seus filhos como escravos. Olha, esse era o cenário daquela mulher. Pensa, a mulher em estado de precisando de socorro. Quem chega na casa da mulher? Um profeta. Meus problemas foram resolvidos. Se eu estou precisando de socorro, bate na minha porta justamente um profeta, o que você vai pensar a priori? Resolver meus problemas, porque o profeta vai trazer o que eu preciso. O profeta chega na casa dela. Primeiro, isso é muito bacana, a mulher não pede nada para o profeta. Ela não pede nada para o profeta, absolutamente nada. O profeta faz uma pergunta direta para ela. E ela responde unicamente aquilo que ele pergunta. O que você tem? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para dar para meu filho comer, tal, e morrer e pronto. Esse profeta, ele, parecendo aos olhos céticos, que não tinha entendido o que aquela mulher estava passando, ele dá uma ordem para ela. Então faz o seguinte, vai lá, prepara um bolo para mim, com essa farinha, com esse azeite, e traz que eu vou comer. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, qual seria a notícia no Instagram no dia seguinte? Charlatão, usurpador, engana viúva. Ou então, mãe irresponsável tira da boca do filho para dar a falso profeta. Mas vamos lá, vamos ler. 1 Reis. Eu não ia ler não, mas é importante ler. Eu vou ter que dividir essa mensagem entre hoje e domingo que vem, para a gente poder trabalhar bem trabalhado o que a gente está construindo aqui, irmãos. Olha só, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho se secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, que também não estava nos seus momentos mais gloriosos. Vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Irmãos, se eu como pastor estou no perrengue e Deus fala assim, vai até ali no bairro tal, que lá tem uma família, tem uma família, o Márcio e a Cláudia, que eles vão te dar comida. Na minha cabeça é o seguinte, se Deus está me dizendo que Ele preparou alguém para me socorrer, no mínimo eu vou esperar alguém abastado. Concorda comigo? Ok. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber?
Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: olha, eu juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite na botija. Estou colhendo inclusive uns 2 gravetos aqui para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse para ela: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas, primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, o que essa viúva pediu para o profeta? Nada. Qual garantia ela tinha? Uma palavra liberada, só isso. E se não fosse de Deus? E se não fosse dar certo? Essa mulher não pediu nada. Essa mulher abençoou quando ela precisava ser abençoada. Qual foi o resultado aqui? Multiplicação. Em João capítulo 4, de todos os 4 evangelhos, João foi o único que menciona o menino. Só ele que menciona. Fala a respeito da primeira multiplicação dos pães. Era final de tarde, o povo estava longe da cidade, e Jesus manda os discípulos alimentarem a multidão, e eles falam assim: 200 denários não seria suficiente para alimentar esse povo, aonde que a gente vai arrumar dinheiro? Aí um dos discípulos chega e fala assim: olha, tem um menino aqui, que tem aqui alguns poucos pães e peixes, que ele levou para ele. Eu vou falar uma coisa, provavelmente, no meio de 5.000 pessoas, deveria ter mais pessoas que também tinham levado uma reservinha ali, provavelmente. Não creio que esse menino foi o único que se precaveu. Mas aquele menino, ele olha para a necessidade do seu ambiente, e apesar de aquilo que ele ter ser tão pouco, ele compartilha, ele entrega. E o apóstolo, o discípulo, então, ele fala: olha, o que tem é isso aqui, é tudo o que conseguimos. Qual é o resultado, irmãos? Milagre. Milagre. A entrega, a doação, o partilhar, o dar, sempre vai anteceder as liberações sobrenaturais, irmãos. Antes do milagre na casa da viúva, ela deu sacrificialmente. Antes do sobrenatural, naquela multidão, teve alguém que foi um instrumento de Deus. Talvez você fique na igreja esperando ver quem é que Deus vai usar para ser o agente de milagre dentro da igreja, quando muitas vezes vai ser você. Talvez no meio daquela multidão houvessem pessoas até com uma quantidade maior de pão e peixe. Mas Deus, Ele vai usar aquilo que é devolvido para Ele. Quanto Deus precisa para mudar a sua história? Quem é que Deus vai usar para mudar a sua história? A gente passa uma vida inteira esperando Deus usar alguém, Aí o cara que é do louvor fica esperando um dia que vai aparecer um empresário multimilionário para dizer: vou investir em você, Deus falou comigo. Ou o dia que alguém vai bater na sua porta e vir trazer uma casa para você. Não, cara, de repente o milagre vai começar a partir do momento que você aprender a compartilhar do pouco que já lhe foi confiado. A Bíblia fala que quem é infiel no pouco será infiel no muito, porque as bênçãos não mudam o caráter de um ser humano. Não muda, irmãos. A igreja moderna se tornou uma igreja usurpadora. A gente vem para a casa de Deus para ser servidos. Se o ambiente está bacana para mim, esse som está me incomodando. O serviço não está bom, eu não fui abraçado, eu não fui beijado. Irmãos, isso tudo é muito legal. É muito legal. Mas isso ser um pré-requisito para alguém servir a Deus é de uma infantilidade excomunal.
Tem gente nesse exato momento sendo perseguido, torturado, fugindo e se escondendo por amar a Cristo. Enquanto hoje tem gente escolhendo qual é a igreja que tem uma recepção mais... aqui dá cafezinho, na Vida Plena dá cafezinho, aqui só dá, na do lado só dá água, então eu vou para a Vida Plena. Aí se abrir uma outra ali que dá cafezinho com chantilly, eu vou para lá, porque tem cafezinho com chantilly. Irmãos, pelo amor de Deus, não dá para a gente passar uma vida inteira como meninos, a gente tem que crescer. O verdadeiro evangelho é doador. Talvez você venha aqui nessa noite com o coração aflito, talvez precisando de milagres no campo financeiro, talvez precisando de restauração familiar. Sabe por que muitos casamentos de crentes naufragam? Justamente por essa mentalidade babilônica. Porque se o marido fosse cristão, ao invés de esperar qualquer coisa da esposa, ele daria o seu melhor para ela. A verdadeira generosidade, para ser generosidade, ela precisa não esperar nada em troca. Senão não é generosidade, é negócio. Patrício, coloca 10 aqui e eu vou te dar 100. Isso não é fé, irmão, isso é negócio. Negócio, inclusive, inteligente. Pô, bota aqui, dá e ser dado, boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. Vou botar 10, eu estou fazendo a conta aqui. Não, irmãos. A verdadeira generosidade cristã, ela não espera nada em troca. Nada em troca. Deus deu prova do seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a recompensa dele? Desprezo, humilhação e uma rude cruz. E a gente acha que a gente é muito crente porque, sei lá, a gente compartilha um versículo pelo WhatsApp e coloca um não sei o que lá no feed do Instagram. Não, irmãos. Eu vou te falar. Eu sou crente, eu sou pastor, mas eu olho para os dias de hoje, irmãos, a qualidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Assim, eu estava falando outro dia com uma turma, falei, cara, vocês não são crentes não, cara. Não tem nada de Cristo no Instagram de vocês, não tem nada de Cristo em lugar nenhum. Na igreja, fica todo mundo de braço cruzado, cara de bad boy, que isso? Agora... sabe por que nossos filhos são assim? Quem quer que eu diga? Porque seus pais não ensinam a eles. Aí quando o filho dá trabalho, sabe o que o pai fala? Eu lembrei agora do pastor Lucinho. O pastor Lucinho, ele disse que teve uma irmã que chegou para ele e falou assim: pastor, você tem que dar um jeito no meu filho, pastor. Aí ele dizendo, eu virei para ele e falei assim: ô irmão, não me lembro quando foi que eu fiz essa criança com a senhora não. Não me lembro quando foi que eu fiz essa criança com a senhora. Como assim você tem que dar um jeito? Não, irmãos. Deus te confiou um filho. Filhos são herança do Senhor. Se o seu filho for um ímpio lá na frente, foi porque alguém lá atrás não ensinou a ele no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Filho, você tem que ir para a igreja. Filho, você tem que orar. Filho, você não adora seu filho e estiver adorando em casa. Não adianta chegar na igreja e pagar de santão em casa, seu filho não te vê orar, não te vê ler a Bíblia. Duvido que se o seu filho te ver, você se derramar diante do Senhor, chorar na presença do Senhor, tendo fome e sede do Senhor. Isso vai ser um processo normal, irmãos. Como pai, como mãe, como líderes da sua família, você tem o poder de mudar a cultura da sua casa. É só questão de tempo da criança adequar-se à sua cultura. Pais frios, filhos frios. Pais religiosos, filhos religiosos. Pais indiferentes, filhos indiferentes. Pais fervorosos, filhos fervorosos. A mudança no seu casamento está na atitude que você não está tendo. Viu, esposa? Não, estou falando para você. Estou falando para você, não estou falando para ela. Estou falando para você, não estou falando para ele. A mudança no seu financeiro está na generosidade que você não tem. A paz que você precisa está no amor que você não compartilha. A espiritualidade que você não tem
está no egoísmo que você preserva. Por que Deus vai te dar mais se você não usa nenhum que você tem? Pergunte isso para alguém. Por que Deus te daria mais? Por que Deus vai te dar dons de curar se você não ora nem pelo seu filho quando está com dor de cabeça? Você dá o de pirona, mas não ora. Por que Ele vai te dar? Porque Ele vai te enviar para a África se você nunca pregou para o seu colega de escola, para o seu vizinho. Porque Ele vai te dar mais dinheiro se Ele sabe que Ele não pode contar contigo para o propósito dEle. É por isso que a oferta da viúva, mencionada em Marcos 12, 41 a 44, foi a que agradou a Deus. Porque ela não deu o seu melhor. Pensa que o padrão do cristianismo não é dar. Dar do que sobra é coisa de ímpio. Um ímpio simpatizante com a causa. O crente que dá o seu melhor é um crente que está começando a entender. Mas o crente que entendeu o que é reino, ele não dá o seu melhor, ele dá tudo. Toda a vida dele é de Cristo. A minha agenda é dele. Eu acordo na segunda-feira e faço a minha agenda. Isso, aquilo, outro. E depois eu vejo no que sobra da minha agenda onde é que eu encaixo Deus. A gente nunca vai sair do lugar, irmãos, enquanto nossa mentalidade for essa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Que venha o teu reino. Reino é governo. Que venha o teu governo. E que a sua vontade seja feita na terra como ela é no céu. Ou seja, Senhor, está aqui a agenda. Onde o Senhor precisa de mim? Quais são as suas prioridades? Beleza, agora eu encaixo no que sobra. Pastor, mas daí se eu fizer isso eu não trabalho. Então você está dizendo que Deus é irresponsável e não sabe que você precisa trabalhar? Entende, irmãos? Sempre vai ter uma desculpa para justificar a nossa incredulidade. Deus não sabe que você tem que trabalhar. Então quer dizer que se você fizer isso, Deus vai mandar você ficar o dia inteiro enfiado dentro da igreja? Não, não é isso não. É confiar que Deus sabe o que está fazendo. Que Deus vai governar a sua vida da maneira certa. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Essa mulher serviu o profeta sem esperar nada em troca. Na parábola dos talentos, o cara que recebeu 2 talentos e transformou em 4, e o que recebeu 5 e transformou em 10, esses caras foram fiéis ao seu Senhor sem esperar nada em troca. Porque quando o Senhor confiou a eles talentos, isso está lá em Mateus 25, 14. Ele não falou, olha, cuide desses talentos, e se vocês fizerem direitinho, na volta eu dou eles para vocês. Não. Eles foram excelentes porque eles queriam agradar ao seu Senhor. Eles foram excelentes porque esse era o caráter deles. Eles foram excelentes porque essa era a natureza deles. Não foi interessado na recompensa. Os pregadores aí estão dando nó em pingo d'água, domingo após domingo, para trazer uma pregação mais empolgante. Aí bota uma música, bota um data show, bota um teatro, sei lá, para convencer a igreja a ser generosa. A gente nunca vai sair do lugar com essa mentalidade, irmão. Bota a musiquinha, faz um fundo, bota o teclado, muda a pregação, faz um exemplo. Não, irmãos, misericórdia. Eu vou morrer crendo que eu ainda vou ver um povo que não precisa de pregação para ofertar. Um povo que não fica fazendo conta. Eu ouvi alguém perguntando assim, pastor, dízimo é do líquido ou do bruto? E o pastor respondeu, você quer ser abençoado do líquido ou do bruto? Cara, é tudo de Deus. Pergunta para Deus, quanto é que você tem que colocar para cada coisa, seja ela qual for. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a sair dessa mentalidade pedinte. Essa igreja que vem para sua casa só para ser abençoado. Pai, bênçãos vêm, bênçãos vão. Mas o desejo do seu coração é liberar sobre os abençoadores uma fonte cujas águas não cessam. Deus, Ele não abre a fonte sobre a tua vida porque você é represa. Vem cá, Jonathan, você é água. Tanto faz.
Tanto faz. Ali está a fonte. Vem cá, pastor Patrício, me ajuda aqui. Vem cá, João, rapidinho. Vou te poupar, pastor Patrício. Não, vou te poupar. João é a fonte. É Deus. É a fonte da cachoeira. O Jonathan é a água. Joga água. Não, empurra a água para cá. Vem água, vem. Represa. Não, fica lá. Represa. Por que se constrói uma represa? Qual é o objetivo de represar a água? Mas por que alguém vai reter água? A retenção é uma garantia no caso de faltar. Não sabendo se continuará vindo água, eu retenho. Por que retemos a bênção? Vai que Deus não abençoa de novo, só um pouquinho. Não foi exatamente o que Israel fez com o maná? Vai que amanhã Deus esquece? Vai que mês que vem Deus não lembra de mim? Deixa eu reter. Só que aqui existem pessoas que precisam da água que vem da fonte. Só que eu sou o cara que começa a me tornar um empecilho para a obra de Deus. Que tudo que Deus manda através de mim não chega nos outros, para em mim. Deus libera uma palavra de domingo poderosa. O que acontece com essa palavra? Você retém, você não compartilha com ninguém. Deus libera recursos financeiros, você faz o quê? Retém. Deus te dá saúde, retém. Deus te dá sabedoria, retém. Deus te dá dons, retém. Só que existe um povo rio abaixo que precisa disso. O que Deus faz, irmão? Começa a liberar por outros veios, porque esse daqui já se tornou um empecilho para a obra de Deus. Aí o que acontece com isso aqui? Seca. Por que seca? Porque Deus não pode contar com ele. Porque enquanto Deus tentar fazer através de você, ele não chega em mais ninguém. Agora, quando eu entendo que a fonte que está sobre a minha vida é uma fonte inesgotável de bênção, de paz, de graça, de revelação, de sabedoria, de provisão, quando eu entendo que a fonte é inesgotável, eu não preciso represar, porque eu sei que nunca faltará. Então tudo aquilo que Deus libera sobre a minha vida eu compartilho, eu deixo fluir, rio abaixo. Deus não quer só me abençoar. A água que está descendo, ela passa por mim, mas ela precisa seguir o seu caminho através de mim. Existem outras pessoas que precisam ser alcançadas através daquilo que o Senhor está liberando. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por aquilo que está me alcançando. Quando Deus entende que você é um caminho aberto, Ele libera com força sobre a sua vida, porque Ele sabe que você é manancial, que você é veio. Você é um veio liberado, não há obstáculos. Ele sabe que Ele pode contar contigo. Ele sabe que aquilo que parar em você, você vai multiplicar. Por isso, dai. Entende o texto agora? E ser-vos-á dado. Boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. Então, se o João está repartindo, o que Deus entende? Eu vou aumentar a porção. Porque quanto mais eu aumentar no João, mais pessoas eu alcançarei através do João. Eu posso investir nele. Aí você não entende porque algumas coisas não acontecem na sua vida. Irmão, das pessoas mais prósperas que você conhece são pessoas generosas. Faça você seu filtro. Próspero não é ter muito dinheiro, não. Próspero é ter ausência de necessidade. Tem gente que ganha 100 mil e vive no negativo. Tem gente que ganha 100 mil e não tem paz em casa. Tem gente que ganha 100 mil e os filhos estão nas drogas. Tem gente que ganha 100 mil e já está no quarto casamento e ainda tomando antidepressivo porque não é feliz. Prosperidade é ausência de necessidade em todas as áreas. É viver bem com o que se tem. Prosperidade é você olhar, seu casamento está bem, meu ministério está bem. Você vai fazer um checklist, vai colocar assim, vida com Deus, beleza. Família, beleza. Financeiro, beleza. Saúde, beleza. Paz, beleza. Emocional, beleza. Isso é prosperidade. É você olhar para a tua vida, às vezes o cara ganha um salário mínimo e ele é próspero. Como pode no Brasil o sujeito ganhar um salário mínimo e ter casa própria? Tem muita gente. Ou só eu conheço? O cara mora numa casa simples, mas dorme o sono do justo, porque não tem aluguel para pagar.
não deve nada para ninguém. Isso é prosperidade. Obrigado, gente. Tudo aquilo que você precisa, Deus já te confiou a matéria-prima. Por isso que o discurso da fé, desassociado do amor, ele não gera resultados. Porque se não houver amor, a fé, ela facilmente vai se enveredar por um caminho de ganância. Não, tá, tudo bem, mas que vantagem eu ganho nisso? Não, irmãos. A Bíblia fala em Provérbios 11, 25. Abre lá para mim, Provérbios 11, 25. Estamos quase encerrando. Semana que vem a gente vai continuar nessa mensagem. Provérbios 11, 25. Senhor, nós queremos ser igreja verdadeira, Pai. Provérbios 11, 25. Onze, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Há quem dê como, irmãos? Generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, olha aí a represa. Outros fazem o quê? Retém o quê, irmãos? Não, retém o quê? Na NVI fala assim: outros retêm aquilo que deveriam dar. Sabe o que está dizendo? Que aquilo que Deus me deu não era só para mim. Por isso está falando aqui, ó. Há, contudo, aqueles que retêm o que deveriam dar. Ou retêm mais do que o que é justo, mais do que o necessário, mais do que o devido. O que acontece com esse? Cair na pobreza. Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos pobres, alívio receberá. Cara, você vai ver esse princípio no Antigo Testamento, você vai ver esse princípio no Novo Testamento, você vai ver esse princípio na igreja primitiva, você vai ver esse princípio em toda a história. Qual é o país mais próspero do planeta? Estados Unidos da América. Qual foi o país que investiu em missões como os Estados Unidos da América? A gente foi para o Peru fazer missões, fui com o pastor Luiz Hermínio, e chegando lá, o pessoal estava falando o seguinte: ó, cuidado que o povo aqui é mal acostumado, porque os missionários americanos chegam aqui e soltam dinheiro com força para o povo. Então, quando chega alguém e eles ainda não sabem de onde estão vindo, já fica todo mundo esperando receber alguma coisa. Eu, quando fui adolescente, teve um período que eu trabalhei de garçom. Não sei quem já trabalhou de garçom em lugares de gringo. As melhores gorjetas geralmente vinham de onde? Americano. O americano, ele é generoso. Por que Deus confiou riquezas àquela nação? Entende que riqueza não é dinheiro? Ah, pastor, então agora o senhor vai fazer o ofertório? Eu? Não. Se o senhor te tocar sobre isso, você procura um obreiro aí no final, pega a máquina, pega a Pix, você não vai fazer nada não, irmãos. Eu não estou trazendo essa palavra para tirar dinheiro seu, não. Estou trazendo essa palavra para te levar para o céu. Até porque dinheiro é apenas um dos fragmentos de um universo muito mais amplo que eu estou trabalhando aqui. Né? Atos 20, 35. Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Se coloca de pé nessa hora, irmãos. 2 Coríntios 9, 7. Deus ama o que dá com alegria. Atos, melhor coisa é dar do que receber. Ame também o seu irmão. Então, irmãos, vamos lá, vamos ver se a gente entendeu direito. Servir ao Senhor com alegria. O que é servir a Deus? Servir a Deus é amar. Então, como que se ama a Deus? Amando o próximo. O que é amor, segundo a Bíblia? Amar é dar a vida pelo irmão. Dar a vida exatamente como? Sendo alívio na vida do outro. Como eu faço isso? Tendo um coração generoso, aprendendo a repartir, a compartilhar aquilo que Deus me confiou, sem esperar nada em troca. A nossa recompensa, ela vem de Deus, irmãos, vem do céu. Pensa bem, se quem faz para Deus faz,
Então, eu passei pelo Patrício, mas o que eu estou fazendo é entre mim e o Senhor. Vem cá, pastor Patrício, por favor, de novo. Eu vou comprar aquelas poltronas pastorais que vocês já ficam aqui em cima, facilita. Pastor Patrício é o dono da mercearia, fica aqui. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai me dava aqueles papeizinhos para eu ir na mercearia comprar alguma coisa. Tinha aquela cultura de pagar no caderninho, né? E eu chegava e falava assim, olha, dava o papelzinho e falava, eu quero isso aqui, eu quero pão, eu quero leite, eu quero tal. Aí me dá o pão, o leite e tal. Ele entregou para quem? Para quem, irmãos? Mas ele está vendendo para quem? Ele está entregando para mim. Mas o negócio dele é com quem? É com meu pai. O assunto dele é com o meu pai. Por exemplo, quando nós éramos crianças, a gente que está aqui um pouquinho maior, e você fazia uma malcriação para um adulto, um amigo do seu pai, um vizinho, alguém que conhecia teu pai, o que esse adulto dizia para você? Ah, seu malcriado, vou falar com a sua mãe, vou falar com o seu pai. Por que essa pessoa te dizia isso? Quem tinha cometido a afronta foi você, mas o assunto dele era com seu pai, você tinha pai. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando você é generoso com o outro, a sua vida independe do que o outro faça. Você pode amar o teu irmão, e o teu irmão banalizar o teu amor, não importa, porque você está entregando para ele, mas você está fazendo para Deus. O teu pagamento não vai vir daquele a quem você entrega o seu amor, vai vir daquele para quem você está fazendo isso. Eles entregavam para mim, mas quem pagava era o meu pai. Quem cometia ofensa era eu, mas eles iam ao meu pai. Entende, irmãos? A gente nunca perde fazendo o que é certo. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Senhor, quando foi? Que calúnia, eu nunca deixaria o Senhor com fome. Todas as vezes que vocês negaram um copo d'água para um desses pequeninos, a mim vocês negaram. Entende, irmãos? Então você não faz nada esperando em troca, senão não é generosidade, é negócio. A verdadeira generosidade tem a ver com a sua história em Deus, tem a ver com aquele que foi nascido em Deus. Aquilo que ele faz, para Deus faz. Aquilo que ele deixa de fazer, para Deus deixa de fazer. Agora pensa comigo. Cheguei na mercearia para comprar, meu pai me mandou. O Patrício me distrata, me ofende, me humilha. Quem que ele está ofendendo na verdade? Aquele que me enviou. Entende, irmãos? O parâmetro não é se o outro merece ou se o outro deixa de merecer. O parâmetro é que Deus te mandou ser assim, ponto. O que o outro vai fazer em resposta não é contigo. Porque o seu assunto não é com ele, o seu assunto é com Deus. Eu sirvo a Deus servindo o outro. É o exemplo da mercearia. Esse cara vendia para o meu pai vendendo para mim. Você, quando serve o Patrício, você está servindo a Deus. Seu assunto é com Deus. Ainda que o Patrício não te recompense, não te reconheça, seja ingrato, não tem a ver com ele, tem a ver com Deus. Obrigado. A gente precisa crescer, irmãos. Sair dessa cultura de vir para a igreja buscar bênção. Bênção vem, bênção vai. O Senhor, Ele quer liberar sobre a sua vida uma fonte inesgotável, cujas águas jamais cessarão. Mas a pergunta é, Ele pode contar contigo ou você vai ser represa? Quem é você? Canal livre? Se vocês crerem, do vosso interior fluirão rios de água viva. Aos que crerem. Não é isso que está escrito? Aos que crerem. Aos que não crerem, eles vão reter, irmãos. Vão viver de bênção. Fui abençoado hoje. O dinheiro acabou, volto para a igreja, porque eu preciso de mais dinheiro. Eu precisava de uma cura. Fiquei doente de novo. Vai passar a vida inteira, de bênção atrás de bênção. Vivendo atormentado pelo medo de quando a fonte secar. Mas os que nasceram de novo, eles são libertos. Que eles estão ligados à eternidade. Tudo que você veio buscar aqui nessa noite, querido, começa naquilo que você está disposto a repartir. Por exemplo,
Ah, pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus. Qual é a solução para esse dilema? Doar sua vida. Você entrega a sua vida para Cristo, toda estrambelhada, e você recebe de volta a vida dele no lugar da sua. Você perdoa porque você já foi perdoado, você ama porque você já foi amado, você abençoa porque você já foi abençoado. Ninguém vai fazer por Deus ou para Deus nada que já não tenha previamente recebido dele. Vem cá, pastor Patrício. Eu quero nesse momento, eu creio que a gente está amadurecendo, irmãos, creio mesmo. Eu creio que a gente está amadurecendo. Eu quero que você converse com Deus a respeito disso. Pastor Patrício, ele vai dirigir a oração, mas eu não quero que você fique só ouvindo o que ele fala e diga amém, amém, amém. Eu quero que você converse abertamente com Deus sobre isso. Outra coisa, eu estou assim com todas as pessoas que eu estou ministrando direto. Não existe crescimento sem monitoramento. A pergunta é, o que você vai fazer com essa mensagem ao sair daqui? Pergunta para alguém, é uma pergunta, estou te perguntando. Pergunta para alguém o que você vai fazer com essa mensagem ao sair daqui. Vai botar no seu acervo de informação sem utilidade? Ou vai esperar 5 dias até você sair desse ambiente e perder de vista? Não, irmãos, o tempo é agora. O tempo é hoje. Se você entendeu o que Deus está falando contigo, muda agora. Não muda amanhã, não faz promessa, chega de promessa. Como 2 mais 2 são 4, já entendeu que você não é bom para fazer promessa para Deus. Então não faz promessa. Haja. O que você vai fazer hoje? Hoje, eu quero saber o seguinte, ao término desse culto, o que você vai fazer hoje, ainda hoje, com essa mensagem que você recebeu? É assim que a gente cresce. Semana que vem, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é, o que vocês fizeram essa semana com a palavra que vocês receberam semana passada? A gente está construindo alguma coisa aqui, irmãos. A gente não está aqui, a gente não construiu esse templo com lágrimas, com calos nas mãos, né, Fábio? Com sacrifício e dores para te entreter, irmãos. Para isso tem um monte de casa de show na cidade. Não estou nem aí para te entreter. Se você está achando que eu quero te agradar, você vai se frustrar muito, muito, muito. Não quero te agradar. Eu quero te salvar. Eu quero te levar para o céu. Mesmo que você não goste de mim, mas se você chegar no céu, está valendo. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.